Olá, hoje nós vamos conversar com o professor Felipe Ansalone, CEO da UNSIE e um dos autores do novo livro sobre os novos regulamentos de licitações do Sistema S. Hoje nós vamos conversar sobre os bastidores e a construção dessa obra. Olá, Felipe, tudo bem? Eu gostaria que você falasse para a gente um pouco sobre a experiência de cada autor e seu papel na construção do livro. Legal. Então, eu acho que a gente reuniu uma grande seleção de especialistas nos novos regulamentos do Sistema S para entregar uma obra de muito rigor acadêmico, mas sem perder os aspectos práticos necessários para a resolução dos desafios que essas entidades vão enfrentar. Eh, Primeiramente, eu, desempenhei um papel mais de coordenador, liderança e de conciliador entre os aspectos práticos e acadêmicos, né? Eu tenho uma formação aí, tanto acadêmica quanto na parte da advocacia, trabalhei durante 4 anos e meio no Sebrae Minas Gerais como analista, isso há mais de 12 anos atrás. Então, posso dizer que conheço bastante os regulamentos das entidades do Sistema S. Nos últimos anos, venho coordenando diversos eventos nacionais de abrangência aí, de todos os estados, tratando das particularidades do Sistema S e tentei fazer essa união. Já o professor Leonardo Tebt é um grande jurista que tem um rigor acadêmico excepcional e que ele foi responsável por trazer essa padronização acadêmica tão importante para que a obra agregasse ainda mais valor. Esse rigor técnico, essa revisão da doutrina, ela é muito importante para que a obra ela possa se perpetuar e trazer segurança para todos os leitores. A professora Felícia Borges, ao mesmo tempo, ela também tem uma experiência acadêmica muito boa, assim como todos nós, mas ela é uma pessoa mais da prática, da ponta, e trabalha nas entidades do Sistema S há mais de 10 anos, notadamente junto ao Sescop Nacional, junto ao Sebrae, e ela teve uma participação nacional muito interessante junto ao grupo de trabalho que foi responsável por revisar e construir esses novos regulamentos e participou de construções, debates riquíssimos aí com representantes de todas as entidades. Então essa nossa trinca, esse nosso trio aí, acho que agregou muito valor à construção da obra e é isso que a gente está tentando compartilhar com os nossos leitores aí, uma obra que reúne aspectos acadêmicos e práticos para resolver os problemas do dia a dia com segurança. Felipe, eu gostaria que você contasse para a gente o que motivou vocês a escrever esse livro, se teve alguma experiência por trás. Então, o que nos motivou foi a necessidade de termos mais obras, mais doutrina, maior debate sobre esses novos regulamentos de licitações das entidades do Sistema S. Infelizmente, a gente ainda tem uma doutrina muito escassa em âmbito nacional que seja focada em analisar esses regulamentos. E aí a gente, sabendo dessa necessidade, sabendo dessa carência, a gente uniu esse trio, bastante experiente aí, para passar pelos principais regulamentos das entidades, tá? Então, na verdade, a motivação nasceu principalmente a partir de uma necessidade, de um problema prático que nós mesmos enfrentávamos no dia a dia trabalhando com os regulamentos, nas consultorias, nos treinamentos que fazemos, e aí a experiência acumulada, os entendimentos que a gente foi formando, a gente decidiu compartilhar isso com os operadores do direito, com os colegas de todas as entidades do Sistema S da indústria, do comércio, dos transportes, enfim, todas as entidades do Sistema S, para que possamos evoluir juntos, gerar o debate e assim trabalharmos todos com mais segurança jurídica nesse segmento tão importante que são das entidades do Sistema S. Felipe, conta pra gente qual foi o maior desafio durante a escrita desse livro, se você teve alguma surpresa. Então, tivemos sim algumas surpresas, tá? E acho que o maior desafio foi conseguir reunir eh, todos esses regulamentos das diferentes entidades em um momento em que elas mesmas estavam ainda amadurecendo os próprios regulamentos. Então, veja,
nós começamos o trabalho a partir de algumas normas que haviam sido publicadas. E durante o processo de construção, como é natural nesse caso, outras normas, outras versões dos próprios regulamentos foram sendo publicadas e foram sendo aprimoradas aí. Começaram a sair alguns artigos, começaram a sair algumas doutrinas, começaram a sair algumas decisões. Isso é muito rico, mas operacionalmente, para a construção do livro, isso dá um trabalho danado. Então a gente teve que, em alguns momentos, parar, reescrever alguns dispositivos que já estavam finalizados. A gente teve que fazer novas reflexões sobre pontos de vista trazidos por outros professores que ainda não haviam sido abordados. Isso protelou um pouco o fechamento da obra como um todo, tá? Mas, em compensação, acho que foi muito rico, porque o debate ficou ainda mais aprofundado para trazer uma obra que a gente acredita muito que vai ocupar um papel de destaque na doutrina que analisa as licitações dos regulamentos do Sistema S. Felipe, conta pra gente como foi trabalhar com os outros coautores, como se teve algum desafio, né? Como são várias pessoas escrevendo um livro só. Foi uma experiência fantástica, né? Como a gente disse, a gente tentou reunir grandes expoentes, né, grandes professores que conhecem o dia a dia das contratações das entidades do Sistema S. O Leonardo estava aqui em Belo Horizonte durante a maior parte da produção comigo, a Felícia morando em Brasília, trazendo um outro viés também, uma outra experiência, né? E aqui um ponto que eu acho até interessante a gente mencionar. A Felícia tem uma experiência muito grande em trabalhar com as entidades do Sistema S em um cenário nacional, principalmente o Sescop nacional, o entendimento do Sebrae nacional e as entidades que são sediadas em Brasília. Já eu e o professor Leonardo Tept, a gente acompanha mais o dia a dia das entidades regionais nos estados, Sebrae Minas, Sebrae Mato Grosso, Sebrae Paraná, tá? Então acho que foi uma experiência muito bacana para reunir esse entendimento nacional dessas entidades e o entendimento regional, trazendo exemplos um pouco mais micro e um pouco mais macro, para que desse densidade de exemplos, casos concretos à obra. Então acho que ficou muito rico e o leitor vai gostar muito. Como vocês decidiram a forma de abordar os regulamentos, né? Conciliando a teoria e a prática e a jurisprudência. Então, esse foi um dos grandes desafios, né, que nós tivemos que enfrentar. E aí nós acabamos optando por fazer comentários artigo por artigo dos regulamentos. Na verdade, nós poderíamos segregar ou organizar o trabalho de outras formas, né? Capítulos mais gerais, sem uma análise. Mas como são regulamentos que são diferentes de entidades para entidades, de sistema para sistemas, mas também eles têm vários pontos em comuns, a gente acabou preferindo fazer algo mais prático, mais direto ao ponto e mais aglutinado também, para que servisse de uma consulta mais direta ao ponto para os leitores. Então, acho que esse foi um desafio, né? Acho que isso tornou a obra mais objetiva também, menos doutrinária, menos acadêmica, mas ao mesmo tempo com um rigor acadêmico de consulta de jurisprudências, uma vasta revisão de literatura e jurisprudências, onde o leitor não vai perder em nada em relação a outras obras. Pelo contrário, ele vai apenas agregar e ter agora uma fonte de consulta bastante ampla, ao mesmo tempo bastante prática, para ajudar a resolver os seus problemas do dia a dia. Felipe, conta pra gente se teve algum momento curioso, alguma história marcante no decorrer dessa construção do livro. Olha, teve sim, tá? Como a construção ela se deu toda de maneira remota, de maneira online, então tivemos várias reuniões aí entre os três autores. Teve reunião que começou às 6 horas da tarde, foi até meia-noite. Teve reunião no sábado, no domingo, com o menino chorando ao fundo, com as crianças
ajudando a construir de alguma forma o jeito delas ali, mas em termos de construção foi um debate muito rico mesmo. Porque, como eu disse, cada autor tem diferentes experiências, diferentes entendimentos sobre um determinado dispositivo, uma forma de encontrar a sua percepção. Então, a gente teve alguns debates muito calorosos, por exemplo, sobre alguns temas que a gente gosta, né, muito, como o caso do credenciamento, onde eu e o Léo tínhamos uma visão um pouco mais prática, assim, da lei 14.133, que a gente trabalhou bastante, e a Felícia trouxe outros argumentos da aplicação, por exemplo, do credenciamento sob o viés das entidades do Sistema S. Se deu um pouco de polêmica, divergência, mas no final acho que o resultado foi extraordinário, reunindo essas diferentes perspectivas aí. Entre outros temas, outros avanços aí, que o leitor certamente vai encontrar aqui na obra e vai poder degustar, aproveitar, mas principalmente aplicar no seu dia a dia com bastante segurança. Felipe, o que você espera que os seus leitores possam levar ao final da leitura desse livro? Eu espero que eles tenham segurança, principalmente segurança, para poderem trabalhar, poderem aproveitar tudo aquilo de inovação que os regulamentos trouxeram. Veja, os regulamentos eles são muito ricos, são muito inovadores, muito mais até mesmo do que a Lei 14.133. Só que agora, a partir do momento que as entidades passam a ter a norma, elas vencem uma barreira importante. Mas ainda há um outro desafio, um passo seguinte, que é tirar essa norma do papel e implementá-la na prática. Para isso, né, os operadores, aqueles que trabalham com compras, aqueles que trabalham com licitações, as assessorias jurídicas, os controles, precisarão inovar ainda mais de maneira prática, fazerem testes, testarem modelos, ou seja, tirar do papel mesmo aquilo que eles muito bem trabalharam nos regulamentos. Isso vai demorar um pouquinho de tempo, vai ocorrer alguns erros, vai ocorrer alguns ajustes, mas eu acho que o futuro das contratações das entidades do Sistema S é um futuro riquíssimo, um futuro inovador. Espero que a obra possa contribuir para gerar essa segurança, para que as pessoas possam inovar e melhorar cada vez mais as contratações dessas entidades que desempenham um papel tão importante para a nossa sociedade. Felipe, para finalizar, gostaria que você resumisse em uma frase como foi a sua experiência em escrever o livro. Bom, eu acho que foi um desafio, né? Mas para resumir em uma frase, eu acho que a gente teve a expectativa de inovar, mas com segurança. Por que isso? Porque os novos regulamentos em si, eles já trazem um conteúdo novo, um conteúdo inovador, um conteúdo desafiador que que seja prático, que seja para o dia a dia e aderente à realidade dessas entidades que são, em grande parte, responsáveis por promover a inovação no ambiente empresarial de cada uma das categorias das entidades que elas trabalham. No entanto, a inovação, quando se trata dessas entidades, ela não pode estar completamente descolada da segurança. Apesar de serem entidades privadas, apesar delas trabalharem principalmente com normas do direito privado, elas ainda assim estão sujeitas aí à parte, né, da fiscalização dos órgãos de controle públicos, principalmente o Tribunal de Contas da União. Então, os aspectos de segurança jurídica, são fundamentais para o trabalho desses gestores, sem perder de vista as particularidades de serem entidades privadas. Então, acho que, em resumo, essa é a frase que nos motivou a inovar, agregar valor, ser mais expansivo, mas sem perder de vista a segurança jurídica para todos aqueles que estão envolvidos com essas contratações. Esse foi o nosso grande foco da obra. Obrigada, Felipe, sucesso! Para nós. Obrigado.